vai ser bem mais tranquilo para a gente fazer. E Deus vai tocar muito no seu coração. Se você conhece alguém que precisa ter a vida transformada, chame essa pessoa para ir ao encontro. Amém? Chame ela, leve a inscrição para ela. Eu tenho certeza que você vai abençoar a vida dela. Ela vai ser muito abençoada se você fizer isso. Glória a Deus. Outra coisa é a nossa conferência dos Radicais Livres, também está chegando. Se eu fosse você, também não ficava de fora. Será a nossa primeira conferência aqui na nossa cidade, né? Então, tudo que é primeiro é importante. Tem duas coisas que eu acho muito importantes: é o primeiro e o último. Né? Então, o primeiro e o último são importantíssimos. Então, vai ser a nossa primeira conferência aqui no nosso prédio. Está vindo muita gente de fora para participar, e você também tem que participar. Não pode ficar de fora disso. Glória a Deus. Outro recado é nossa oração. Nós temos oração toda segunda. Eu queria que você conseguisse se organizar para vir participar conosco. Muitos irmãos têm vindo, mas eu penso que nós podemos aumentar o número, né? É muito importante a gente orar. Na verdade, nós oramos pouco, porque estamos só com uma oração só. Deveríamos ter mais orações, né? Mas por enquanto é esse dia que nós temos. Então é só um dia na semana. Seria muito importante você vir orar conosco, amém? Você que é jovem ou tem algum jovem na sua casa, lembre ele que todo sábado tem culto de jovens, aleluia. Então fala para vir, incentive, traga seus filhos. Se você também tem um espírito de jovem, venha participar. Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Bom, outro recado que eu quero dar para os irmãos é: nós estamos aperfeiçoando, né? Mas para os próximos vai ficar bem melhor, né? Mas nós vamos começar a gravar o nosso culto, talvez até mesmo fazer uma transmissão, né, do culto aqui de domingo. Quero gravar por quê? Porque é importante ter a mensagem gravada, até mesmo para você poder ouvir depois e até mesmo abençoar alguém, né, com a mensagem. Quantos têm sido abençoados por Deus com as mensagens? Aleluia. Então, eu acho que é importante. Então, nós vamos começar a gravar. Hoje nós vamos fazer um pequeno teste, não é assim uma oficial. Semana que vem vai ser, porque nós vamos ainda também precisar de iluminação e vamos dar um jeito de iluminar aqui para a gente fazer essas gravações. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com os irmãos uma mensagem que eu já tenho preparada há dias, né? Já venho estudando, já venho, né, lendo, e queria falar com os irmãos sobre isso, né? Para a próxima semana já tem também uma mensagem engatilhada para você. Mas hoje eu quero falar sobre os mandamentos. Fala para o seu vizinho: hoje a cobra vai fumar, como diz. Hoje nós vamos falar de mandamento. Então hoje eu quero falar sobre os mandamentos. E o tema que eu dei para a nossa mensagem, amém, Sandro? O tema que eu dei para a nossa mensagem é os mandamentos do Velho versus os mandamentos do Novo Testamento. Há uma pergunta que um monte de gente faz quando começa a ouvir sobre a graça. Não tem jeito. E eu estou falando sobre a graça. Nós vamos nos aprofundar ainda mais. Por isso você precisa se preparar, porque o negócio vai ficar melhor do que você imagina. E nós estamos falando sobre a graça. Falei sobre as dispensações. Semana passada falei sobre o casamento. Se você está casado com a lei ou se você está casado com a graça. E hoje eu vou falar sobre os mandamentos. E toda vez que a gente começa a falar sobre esse tema, sobre graça, sobre viver na graça, as pessoas sempre perguntam e sempre falam: já que estamos na graça, então não há mais mandamentos. Você já se fez essa pergunta? Será que tem mandamentos? Será que ainda há mandamentos? Tem mandamentos, meus irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas. É esse? Aleluia. Amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que fazer o quê? Amar. Bom, é sobre isso mesmo que eu quero falar com você. É sobre isso mesmo. E eu espero que hoje coisas erradas caiam por terra na sua mente, e você possa sair daqui com a mente renovada em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sei que os irmãos devem ter estranhado, eu não fiz o louvor hoje, deixei o malheiro. É porque aconteceu um acidentinho no meu pé,
Estou aqui com a base de remédio, mas daqui a pouco o efeito do remédio vai embora. Eu tomei o remédio um pouco antes de vir. Daqui a pouco o efeito do remédio vai embora. E o meu pé vai virar um monstro, que já está inchado. Por isso preferi não fazer o louvor, para não forçar, para não atrapalhar a mensagem, a palavra. Glória a Deus, foi só por esse motivo. Então, ainda testamento, ainda mandamento no Novo Testamento? Essa é uma pergunta que um monte de crente faz, um monte de cristão faz. Uma outra pergunta também que é muito comum, né, nesse tempo da graça, nesse momento da graça, é se nós estamos sujeitos às ordenanças do Velho Testamento. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estou sentindo esse som, não sei porque hoje está mais vazio. Sentindo esse som ruim, mas os irmãos estão conseguindo compreender minha voz? Bem, se não tiver, a gente dá um jeito ali de mexer. Então, uma outra pergunta que se faz bastante é: nesse tempo da graça, nós estamos sujeitos às ordenanças do Velho Testamento? Não sei se você sabe, mas no Velho Testamento tem muitas ordenanças. E ainda tem muito crente, muita gente que vive debaixo de ordenanças. Mas de qual ordenanças? Do Velho Testamento. Mas nós estamos sujeitos a essas ordenanças? Olha, o apóstolo Paulo, que foi um dos apóstolos que mais falou sobre a graça, foi um dos apóstolos que também mais viveu esse momento da graça, e foi ele que trouxe esse ensino da graça. Ele diz lá em suas cartas que nós já fomos libertos da lei, que o fim da lei é quem? Cristo. Uma vez que ele veio, uma vez que Jesus veio, a lei acabou. Ele também diz claramente que aqueles que querem viver segundo a lei estão sujeitos à justiça que vem, não estão sujeitos à justiça que vem pela fé. Porque eles não estão sujeitos a essa justiça, porque eles abandonam a fé para viver pelas obras, pelas práticas da lei. A vida cristã hoje não é uma vida cristã de práticas de lei, não é uma vida cristã de obras de lei. A vida cristã hoje é uma vida cristã vivida pela fé. Fala para o seu irmão, mas fala para ele forte, com convicção. Fala: meu irmão, a vida cristã hoje nós vivemos pela fé. Esse mesmo apóstolo também diz no Novo Testamento que nós não estamos sujeitos, presta atenção, o mesmo. Ele diz que no Novo Testamento nós, da onde mesmo, irmãos, que eu acabei de falar? Só aquele que ouviu? Onde mesmo? No Novo Testamento. Fala comigo. Novo Testamento. No Novo Testamento nós não estamos sujeitos a quê? As ordenanças do Velho Testamento. Alguém pode até perguntar: pastor, mas o Velho Testamento é Bíblia? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, é Bíblia. Mas é para nós hoje? Sim ou não? Não. O que é para nós hoje? Diga comigo: Novo Testamento. Fala para o seu vizinho: você tem que estar no Novo Testamento. Então é isso. Então, olha, é Bíblia, mas nem todo mundo está pregando aquilo que é a vontade de Deus. Tem um monte de gente que prega a Bíblia, mas não prega o que é a vontade de Deus. Está entendendo? Porque se eu estou falando as coisas do Velho Testamento, eu não estou falando a vontade de Deus hoje para você. Ah, mas então eu não posso pregar o Velho Testamento? Pode. Você pode pregar o Velho Testamento. Sabe como? Mostrando o Novo. Está entendendo? O Velho Testamento, diz Paulo, ele é só uma sombra. É uma sombra da realidade que é o Novo Testamento. A realidade então é qual? Novo Testamento. A sombra é qual? Velho Testamento. Então, toda vez que tem alguém pregando Moisés, pregando as leis de Moisés e querendo que você viva debaixo dela, eu te afirmo hoje, isso não é de Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você viva debaixo das leis de Moisés.
Porque as leis de Moisés são do Velho Testamento. A vontade de Deus é que você viva debaixo do Novo Testamento. E no Novo Testamento há mandamentos, sim ou não? Sim. E é sobre esses mandamentos que eu quero falar para você hoje. Aleluia. Sobre esses. Então, alguns, após ouvir, essas verdades da graça, têm chegado a uma conclusão. Os irmãos estão aqui comigo hoje? Qual conclusão que tem chegado? Que não há mais mandamentos. Nós então, já que estamos debaixo dessa graça, pastor, não precisamos mais viver em mandamentos. Não há mandamentos mais para mim. Pensa, mas eles pensam isso, mas isso é um pensamento tolo. Isso é um pensamento muito fora da verdade. Ainda não estão entendendo a verdade. Essa é uma percepção carnal. Todo crente, se ouvir por aí falando que não existe mais mandamento, sabe o que ele está sendo? Carnal, natural, porque ele não está entendendo as coisas do Espírito. Amém ou não, irmãos? Não está entendendo. Olha, é óbvio que há mandamentos, mas você também precisa entender uma verdade. Qual é a verdade? Tem muita gente que pensa que Jesus veio, sabe para fazer o quê? Te dá autorização para pecar. Tem gente que pensa que a morte de Jesus, ela te autoriza a cometer qualquer tipo de pecado, te autoriza a fazer qualquer tipo de coisa, a viver de qualquer maneira. Mas isso é um grande engano. A vinda de Jesus, a morte de Jesus na cruz, não veio para te dar liberdade para pecar. A morte de Jesus na cruz veio para te libertar dos pecados. Glória a Deus. Fala isso para o seu irmão, vamos ver se você consegue. Fala para ele: meu irmão, a morte de Jesus na cruz veio para te libertar dos pecados. Então, quem aqui foi livre dos pecados? Diga amém. Quem aqui vai ceiar hoje porque foi livre de todo o pecado? Diga glória a Deus. Porque Jesus veio para fazer isso. Então, uma vez que você crê em Cristo, você também está sendo livre de toda condenação. Uma vez que você crê em Cristo, você também, além da condenação e da maldição, sabe do que você está sendo livre? Da escravidão. Mas só para quem crê em Cristo. É por isso que eu gosto daquela música. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Porque quando você crê em Cristo, você se torna o quê? Filho. E o que Deus faz com você? Te livra da escravidão. Só não é mais escravo quem tem Jesus no coração. Amém ou não, meu irmão? Seu irmão tem cara de escravo? Não tem? Sabe por que não tem? Porque ele é filho de Deus. Quem é filho de Deus, ele não tem cara de escravo, ele não tem jeito de escravo, ele não tem atitude de escravo. Sabe por quê? Ele não é mais escravo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Jesus veio para te libertar da escravidão, e pelo sangue de Jesus, ele destruiu todo o poder do pecado. Por isso não há mais pecado em nós. Eu vou falar sobre pecado, não é hoje. Não é hoje. Vou tirar um momento aqui só para falar sobre pecado, sobre pedir perdão dos pecados. Por isso que é importante você vir aos cultos. Mas não vai ser hoje. Hoje eu vou falar dos mandamentos. Mas os pecados foram todos removidos na sua vida por causa do sangue de Jesus. Você não precisa mais viver na intimidação, você não precisa mais viver no constrangimento. Então tem um monte de crente que vive intimidado com o pecado, ele vive constrangido com o pecado, ele vive com medo de servir a Deus por causa do pecado, sendo que ele já foi liberto do pecado, sendo que o pecado não mais o escraviza. Glória a Deus, já foi liberto. Você não é mais escravo, você é livre. Quantos podem levantar sua mão aos céus hoje bem alto, dizer: eu não sou mais escravo, eu sou livre. Você é livre para quê, meu irmão? Você é livre para declarar a vontade de Deus. Você é livre da maldição. Você é livre da condenação. Você é livre da escravidão. E você é livre para fazer a vontade de Deus. Amém. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Isso é o que Jesus fez por nós.
Isso é que o sangue de Jesus fez por nós. Mas a pergunta que não quer calar é: ainda existe mandamento, pastor? Existe. Abre lá o texto de João, capítulo 13, versículo 34. Olha, irmãos, hoje eu vou falar para os irmãos, só estou começando, você segura no seu banco aí, porque hoje eu vou falar para os irmãos de coisas muito poderosas, de coisas muito delicadas. Por isso observa bem o nome do livro que eu abri agora para você. Qual é o nome? É João. João o quê? 13:34. O que João fala? Alguém pode ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Então, um novo mandamento vos dou, que façais o quê? Que vos ameis. Presta atenção aqui. Presta atenção. O mandamento do Novo Testamento não é igual aos mandamentos do Velho. No Velho Testamento, os mandamentos era a lei. E qual era a essência da lei? Sabe qual é a essência da lei? Obedecer ao mandamento. Porque se você obedecer ao mandamento, o que vai te acontecer? Você será abençoado. Se você obedecer ao mandamento, o que vai acontecer? Você será considerado justo. Isso é a lei. Isso é o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento é o inverso. Porque olha só, porque eu já fui feito justo, agora eu também posso viver de acordo com a minha nova natureza. Você já foi feito justo, agora você pode ser justo. No Velho Testamento é diferente. Você tem que fazer o quê? Obedecer. Obedece, segue a lei, porque se você obedecer, você se torna o quê? Justo. Você é considerado justo. Mas se você fazer o quê? Obedecer. Mas esse é o problema, porque as pessoas não conseguem obedecer tudo. As pessoas não conseguem lidar com tudo. Um momento ou outro da vida elas falhavam, elas erravam. E aí tinha um mandamento: ou obedece ou não é abençoado, ou obedece ou não é justo. E como que faz então? Eles viviam uma vida que é uma vida meio de gangorra com Deus. Um dia estava justo porque obedeceu, no outro dia não era, porque quebrou. Um dia ele era aceito, abençoado por Deus, mas no outro não era, porque errou e Deus não aceitou. Está entendendo? Isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento tudo muda, filho. No Novo Testamento você não precisa fazer para ser. No Novo Testamento você já é. Está entendendo? No Novo Testamento você não precisa cumprir para se tornar. Por quê? No Novo Testamento você já tem. Aleluia, glória a Deus. Isso é no Novo Testamento. Mas olha só, foi o próprio João que disse. E o que ele disse mesmo? Um novo mandamento vos dou, que o que? Ameis. Que ameis. Ou seja, meu irmão, muita gente pensa que porque João falou isso, o mandamento então é: eu preciso amar, eu tenho que amar. Se eu não amar, eu estava até ouvindo um pregador, você sabe, eu vou elaborar e fazer algumas palavras para os irmãos. Eu sempre ouço alguns pregadores que falam do mesmo assunto. Eu estava ouvindo um pregador e a mensagem dele era muito boa, muito gostosa. E de fato, tinha até um nível de unção. Eu até senti na sala da minha casa. Quase fiz um aviãozinho. Mas só tinha um problema. Ele estava falando sobre amar a Deus, o avivamento por meio do amor. E você sabe o que é interessante? Todos pregam esse texto que eu acabei de ler para você e falam. Mas todos que eu falo é todos que eu vi.
Até hoje eu não vi um fazendo diferente não. Todos pregam esse texto que eu acabei de ler para você e fala: você tem que amar a Deus, você precisa amar a Deus, o seu amor por Deus tem que aumentar. Quanto mais você amar a Deus, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai crescer em Deus, mais você vai ser um crente fervoroso. Mas tem que amar a Deus, o seu amor por Deus tem que crescer. E aí eles pegam um texto achando que João está falando isso. Você quer ver que não é isso? Porque o próprio João explica. Onde, pastor? Abre lá para nós. 1 João. Pode abrir lá. 1 João capítulo 4, versículo 10. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele explica. Ele fala que o mandamento não é que nós amamos. Não é amar a Deus. Não é eu tenho que fazer, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Não. Ele fala que primeiro nós precisamos meditar no quanto Ele nos amou. Primeira coisa que nós precisamos fazer é meditar no amor de Deus por nós. É isso que vai fazer com que você ame. Ele está explicando e está dizendo, olha, em João capítulo 3, que a gente leu, não precisa abrir não, mas a gente leu João o quê? 13:34, ele fala: um novo mandamento vos dou, que ameis. Agora ele vai explicar como você vai amar. Aonde? Em 1 João capítulo 4, versículo 10. Vamos ler, está dizendo o quê? Nisso consiste o amor. Olha a explicação dele, irmãos. Nisto consiste o quê, irmãos? O que mesmo, irmãos? Não, olha só, não em que nós tenhamos amado a Deus. A palavra ali está não, é isso mesmo? É isso mesmo? Então o amor está consistindo em quê? Não é no seu amor por Deus. Está entendendo? O amor verdadeiro não é o tanto que você ama a Deus. O amor verdadeiro não é o tamanho do seu amor por Deus. Qual que é o amor verdadeiro? Mas em que Ele nos amou e enviou o que? O seu Filho como propiciação pelo que, irmãos? Pelos nossos pecados. Olha para cá. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso o mandamento da lei? Não é isso? Esse é o mandamento da lei. O mandamento da lei está em qual testamento? Velho Testamento. Mas qual que é o mandamento do Novo Testamento? O mandamento do Novo Testamento é: Ele te amou primeiro. Na lei você tem que amar a Deus. No Novo Testamento é Deus que ama você. Aleluia! Fala isso para o seu irmão, fala: meu irmão. Diga para ele, sacode ele e fala: meu irmão, eu quero dizer para você que na lei você tinha que amar a Deus, mas hoje nós estamos na graça. Diga para ele, na graça é Deus que te amou primeiro. Diga para ele, você já é amado. Está entendendo? A lei é você fazendo, na graça é Deus fazendo por você. No Velho Testamento é você tendo que amar. No Novo Testamento é Deus te amando. É nisso que você precisa meditar. Se você tiver que gastar tempo com Deus em alguma coisa, gasta tempo meditando em um tanto que você é amado. Gasta tempo meditando em um tanto que Deus ama você. Porque isso é um Novo Testamento. Ele já te fez justo, meu irmão. Deus já te fez justo. Por que Deus te fez justo? Porque você é amado. Porque o amor dele já foi liberado sobre a sua vida. A obra de justiça não é amarmos a Deus. A obra de justiça é meditar no tanto que Deus nos amou. Quem vive debaixo disso, meu irmão, não tem jeito. Quem vive debaixo desse pensamento, quem anda debaixo desse pensamento, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser cheio da graça e do favor de Deus. Quem anda debaixo desse pensamento, ele vai ser cheio de fé, ele vai ser cheio de autoridade.
Porque o que tira a sua fé, o que tira a sua autoridade, é você saber que não foi aceito. E quando você acha que não foi aceito? Quando você tenta fazer, tenta cumprir, tenta fazer aquela exigência de Deus e não consegue, aí você fica acusado porque não conseguiu fazer aquilo que foi exigido. Porque não conseguiu fazer o que foi exigido, você perde a autoridade. Você não tem mais aquela coisa dentro de você, aquele fervor dentro de você pelas coisas espirituais. Por quê? Não conseguiu fazer o que foi exigido. Então, viver pela lei tira a autoridade, viver pela graça te dá muita autoridade. Glória a Deus. O texto continua, versículo 11. Versículo 11 diz o quê? Amados. Vamos para o 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito, e nós temos, 14, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece aonde? Em Deus. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Como que eu permaneço no amor? Sabe como que você permanece no amor? Meditando o tanto que Deus te ama. Não tentando amar a Deus. Pastor, mas eu não tenho que amar a Deus. Quem acha que tem que amar a Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Quem acha que tem que amar a Deus? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Você tem que amar a Deus? Sim ou não? Agora como? Esse é o segredo, filho. Sabe como você vai amar a Deus? Quando o seu coração for cheio do amor dele. Está entendendo? Na hora que o seu coração for cheio do amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Você livremente, espontaneamente vai amar a Deus, não por um mandamento. Então você não ama a Deus porque tem uma lei dizendo, ame a Deus. Você não ama a Deus porque Moisés apareceu aqui com as tábuas de pedra e mostrou para você, está aqui, ó, ame a Deus. Não, você ama a Deus, sabe por quê? Porque você entendeu que Deus te amou primeiro. O amor seu por Deus é só uma resposta do amor de Deus na sua vida, amém ou não? Por isso que há um monte de crente que não consegue amar a Deus, porque não adianta, irmão, eu vim aqui pregar para você e fazer aquela pregação emocionante, pôr um fundo musical bonito ali, eu só quero queimar por ti, esse é o meu, ame a Deus, chore diante da presença de Deus, você precisa gastar mais tempo com Deus, você precisa orar mais, vou falar até sobre oração no final, segura na sua cadeira aí, você precisa orar mais, porque quanto mais você ora, mais você ama a Deus. Qual é o seu tempo de oração? Só 1 hora? Está pouco, você não é crente de verdade, porque só ora isso. Quanto mais você ora, mais você ama. Sabe por que você não ama? Porque não tem tempo com Deus. Bate, papai. Não adianta. Sabe por quê? Você vai sair daqui e vai fazer às vezes a mesma coisa. Você vai sair daqui e do mesmo jeito você não vai conseguir orar. Por quê? O problema não é você se forçar a amar a Deus. Sabe o que é a lei? A lei é levando você a se forçar a fazer algo que você não consegue. Essa é a lei. Mas a graça não. A graça você não precisa forçar. A graça você faz por espontaneidade. Está entendendo? Por que eu e você amamos a Deus? Porque o amor de Deus é tão grande por mim. Mas esse amor foi tão gigante por mim. Nossa, Deus me conquistou de tal maneira que eu fiquei tão apaixonado, eu fiquei gamadão. Está entendendo? Você fica afim de Deus. Não é assim que as meninas às vezes ficam afim do rapaz? E o rapaz é tão educado, tão gentil, né? Parece aquela florzinha de Jesus no início, é ou não é, irmãs? E aí aquela coisa, love para cá, love para lá, aí você fica gamada na dele. Aí o que acontece? Esse é meu, né? Então, você tem que fazer isso por Jesus, filho. Amém, meninas novas? Faça por Jesus, aprenda a ser gamado em Jesus. Como, pastor? Medita no tanto que Ele te ama.
Quando você começar a meditar no tanto que Ele te ama, você não vai conseguir correr para nenhum outro lugar. Você vai falar, é só aqui que eu quero estar, é aqui que eu me sinto muito bem. Eu gosto dessa música, porque essa música parece que é uma canção de amor, né? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, não é isso que fala a música? Mas que lugar é esse? É aqui nesse prédio? Não, é na presença de Deus. Não importa onde seja, dentro do busão lotado e fedido, se a presença de Deus estiver lá, eu estou me sentindo muito bem. Glória a Deus, porque entendeu que é amado. É o amor que faz você dar essas respostas a Deus. É um amor que faz com que você seja atraído por Deus. É um amor que faz com que os seus olhos brilhem por Deus. Sabe por que tem um monte de crente que não brilha por Deus? Não é porque não ama a Deus, é porque até hoje não entendeu o tanto que Deus ama ele. É por isso que os olhos não brilham. É por isso que ele não é tão assim voltado às coisas espirituais. Então esquece esse negócio de amar demais a Deus. Sabe o que você tem que meditar agora? Não é no tanto que você ama, você precisa meditar no tanto que Ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Versículo 18, versículo 17, perdão, 17. Vamos ler bem juntos, bem forte, 1, 2, 3 e... Nisto em nós é aperfeiçoado o amor. Mantemos confiança, pois segundo Ele é... Versículo 18: no amor não existe antes. O perfeito amor lança fora o quê? Qual é o perfeito amor? É o seu por Deus. Seu amor por Deus é tão falho. É por isso que nada no Novo Testamento está baseado em você, porque há falhas. Perfeito amor é o amor de Deus por você. Esse é perfeito, aleluia, irmãos. Então, nesse amor não tem medo. Então, quanto mais você é cheio do amor de Deus, menos medo você vai ter. Sabe por que tem um monte de crente medroso? Com medo da mão de Deus, com medo do que Deus pode fazer, com medo da vontade de Deus. Tem de crente que tem medo da vontade de Deus. Sabe por que tem medo da vontade de Deus? Porque ele está confiado no amor dele por Deus. Mas no dia que você tirar isso e começar a confiar no amor de Deus por você, meditar no tanto que Deus ama você, meditar no que Deus fez por você, meditar que esse universo inteiro foi criado só para você, sabe o que você vai fazer? Você perde o medo. O medo vai embora, aquele receio vai embora, porque agora você entendeu o quanto Deus te ama. E o versículo 19, vamos ler bem forte em uma só voz, bem alto, 1, 2, 3 e... De novo. Mais uma vez, bem alto. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão. Essa é a verdade. Você só pode amar porque Ele te amou primeiro. Se você não entender que Ele te amou primeiro, você nunca vai conseguir amar. Primeiro não é você, primeiro é o dele por você. Glória a Deus, aleluia. Essa é a verdade. Olha, eu li o texto de João, do Evangelho de João. Depois eu li a explicação da carta de 1 João. Ou seja, o mesmo autor, foi a mesma pessoa, foi o mesmo apóstolo, amém ou não? Então, eu quero te mostrar isso de maneira bem clara ainda na Bíblia. Porque na Bíblia, João e Pedro, no Evangelho de João, Pedro e João, nesse evangelho específico, eles representam dois estilos de vida. Talvez seja por isso que o nome de Pedro, talvez seja por isso que o nome Pedro é Pedro, porque representa talvez a pedra da lei. Talvez seja por isso, porque no Evangelho de João, Pedro representa a lei, mas João representa a graça. Pedro representa o Velho Testamento, mas João está representando o Novo Testamento. Eu vou mostrar isso para você. São dois estilos de vida. Um é o estilo de vida do velho, o outro é o estilo de vida do novo. João, lá no Evangelho, isso é só o encontro do Evangelho de João. Por isso que é importante você ler os 3 evangelhos. Porque quem lê os 3 evangelhos pensa que os 3 evangelhos são iguais, não são.
Cada um tem uma peculiaridade, cada um é diferente em algumas situações. Por exemplo, só aqui no Evangelho de João que você vai encontrar João dizendo: eu sou o discípulo amado. Só aqui no Evangelho de João. Nos outros evangelhos você não vê João dizendo isso, mas aqui no Evangelho ele mesmo se titula como discípulo amado. Olha, presta atenção aqui. Já teve algumas épocas da minha vida que eu pensava que João era o discípulo amado porque Jesus amava mais a ele do que os outros. Mas isso é um grande engano. Teve um dia mesmo que eu estava junto com alguns amigos de ministério, quando a gente era mais novo, era ali um discipulador, e a gente estava escolhendo um referencial, e cada um dizia, eu perguntei para ele, quem que é o do Novo Testamento, o apóstolo que você acha o cara? Aí um dizia, não, o Pedro é o cara. Aí o outro disse, não, Paulo. Se eu tivesse que escolher ser alguém, eu queria ser Paulo. E aí eu falei, eu acho que eu preferia ser João. Acho que desses todos aí, João, na minha opinião, teve um nível maior, teve a intimidade maior. Porque João, meu irmão, você não vê assim tantas coisas, você vê muita menção de Paulo mesmo, de Paulo, de Pedro. Mas olha só para você ver, João, ele foi o único apóstolo que encostava a cabeça no peito de Jesus. Único. João, ele foi o único apóstolo que sabia quem era o traidor. Sabe por quê? Ele foi o único que teve a coragem de perguntar. Todos eles estavam lá na rodinha. Aí chegou Pedro, que falava, daqui a pouco eu falo sobre Pedro. Mas aí chegou Pedro e falou para todo mundo, quem será esse traidor aí que Jesus está falando? Cutucou João e falou, João, pergunta lá para ele. Por que você acha que Pedro cutucou João e mandou João perguntar? Porque é assim, você só manda perguntar aquele que tem maior intimidade. É ou não é? Aí João chegou perto de Jesus, encostou a cabeça no ombro e falou, Jesus, quem é esse traidor? Aí Jesus só falou para ele, João, é esse que está metendo a mão comigo no prato. Só João ouviu. O restante ficou tudo de butuca, tentando entender qual era a conversa dos dois. Sabe por quê? Não é porque Jesus amava mais João. Aí eu tinha essa cabeça. Não é porque Jesus amava mais João. Jesus amava, na verdade, todos de maneira igual. Jesus amava todos com o mesmo amor. Jesus amava todos com o mesmo encargo, com a mesma força. Só que João era diferente dos outros. Não era que Jesus amava mais, era João que era diferente. Por quê? Era João que se sentia muito amado. Não era que Jesus não amava os outros, mas João, ele sentia, ele percebia, ele meditava, ele teve a compreensão do tanto que era amado. Como ele teve a compreensão do tanto que era amado, o que João fez? Se aproximou mais. Por que João era o mais próximo? Era que Jesus queria dar mais liberdade para um do que para outro? Não, é assim mesmo, quem é mais amado sempre é o mais próximo. Quem é mais amado sempre tem mais liberdade. Mas por que João tinha mais liberdade? É porque ele se sentia assim. Entendeu? Ele tinha essa percepção do mestre. E ele falou, não, o mestre me ama, ele não vai ficar brigando comigo. O mestre me ama, ele vai me contar todas as coisas. Um mestre me ama, ele vai se aproximar de mim. Um mestre me ama, ele vai falar para mim as coisas mais secretas do seu coração. Um mestre me ama, ele vai me levar para todos os lugares. Um mestre me ama, eu posso chegar a qualquer hora que ele vai me receber bem. Amém ou não? Mas os outros não meditavam no amor. Os outros não acreditavam tanto no amor. Porque não acreditavam, ficava mais de longe. Isso é tão perceptível que eles não acreditavam tanto, que teve um que até o vendeu por 30 moedas de prata. Sabe por que vendeu? Porque não conseguia entender o quanto Deus amava. Vivia com Jesus, a própria graça, ainda vivendo no Velho Testamento. Estava com Jesus, mas vivia o Velho Testamento. Está bem ou não, irmão? Está compreendendo? Assim também é um monte de crente. Tem a graça hoje disponível, liberada. Tem o amor do céu liberado. Mas eles não querem o amor, eles querem mostrar
quanto ama. Enquanto você ficar tentando mostrar o quanto você ama, filho, você nunca vai conseguir perceber o quanto Ele ama você. Nunca vai. Então desiste de mostrar o quanto ama, desiste de meditar o quanto você ama, medita no seu amor. Pedro, por sua vez, era o símbolo do Velho Testamento. Por quê? Não foi Pedro que falou para Jesus: por ti darei a minha própria vida. Não tem nenhum discípulo que te ama Jesus mais do que eu. Não tem nenhum discípulo que tem coragem de morrer contigo. Por isso eu te falo, Jesus, por ti eu vou dar a minha própria vida. Aí quando vem uma pregação dessa, aí os irmãos falam amém. Sabe por que você não está falando amém? Porque eu não estou pregando isso. Porque se eu estivesse aqui pregando isso, eu vou dar a vida para Jesus. Aí todo mundo estava aqui, aleluia! Aí tinha gente pulando do banco, Sabe por quê? O povo gosta, é desse negócio por ti, eu vou dar, é dessa emoção vazia da alma. Era o que Pedro tinha. O povo gosta desse negócio, bate papai, da chibatada de Deus. Era o que Pedro também gostava. Mas, filho, o importante não é o tanto que Pedro ama a Deus, o importante é o tanto que Deus ama você. Pedro se gloriava, Pedro se achava o máximo, porque ele se considerava o bambambam, porque amava a Deus. João se gloriava, porque ele se considerava o amado de Deus. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, você é o amado de Deus. Você é um amado de Deus. Olha, estava ouvindo um pastor pregar sobre essa passagem, que há também essa passagem na Bíblia, onde, meu Deus do céu, vou ter que continuar na semana que vem. Há também essa passagem na Bíblia, onde Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pega e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde o quê? Chateado, triste: sim, Senhor, tu já sabe que eu te amo. Só tem uma diferença: no nosso português, a palavra amor é amor para tudo quanto é coisa. Então, amor entre irmãos é amor, amor entre um casal é amor, amor de pai e mãe é amor. Mas no original não. No original, a palavra amor, ela tem um sentido para cada um. Então, por exemplo, tem o amor que é o amor ágape, que é um amor sacrificial, que só Deus tem. Tem um amor que é o amor de amigo, que é o filéu, que é o amor a qual Pedro respondeu a Jesus. Então, traduzindo essa passagem, seria a seguinte forma: Jesus chega a Pedro e fala: Pedro, tu me agapes? Tu me agapau? Aí Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, eu filéu o Senhor, eu te fileto. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me agapau? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu filéu. Aí Jesus de novo: Pedro, não é filéu, Pedro, é ágape. Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Ou seja, Pedro nesse momento ele não chegou no nível, mas a gente sabe que mais à frente ele vai entender que a base não é o tanto que eu amo a Deus. É por isso que Jesus fez essa pergunta para ele, para que mais na frente ele pudesse cair na real e perceber que a base não é o tanto que eu amo a Deus, a base é o tanto que Deus ama a mim. Aleluia, essa é a base. Olha, os mandamentos no Novo Testamento são imperativos, mas eles estão baseados nos indicativos da cruz. Isso no Novo Testamento. Então, só posso falar para você cumprir os mandamentos depois que você entendeu o sacrifício e a conquista de Jesus da cruz.
Enquanto você não entender o que Jesus fez da cruz, não dá para eu falar para você cumprir mandamento nenhum. Então no Novo Testamento, olha só, irmãos, no Novo Testamento eu não cumpro o mandamento para ser aceito. Por que não? Porque no Novo Testamento eu já fui aceito, por isso eu posso fazer a vontade de Deus. Olha para cá, como que funciona para você entender? Eu vou te dar a prática. Velho Testamento é o seguinte: não roube. Então quem está no Velho Testamento, ele não rouba. Sabe por que não rouba hoje? Porque tem um mandamento dizendo: não rouba. Não rouba, não rouba, não rouba. Então eu não posso roubar, porque se eu roubar, Deus não vai me aceitar. Se eu roubar, eu não vou ter acesso a Deus. Se eu roubar, Deus não vai me abençoar. Então tem gente que vive nesse mandamento. Irmão, olha para mim aqui. Você não rouba. E roubar, quando eu falo roubar, não é sair por aí com a mão armada, assaltando, não. Às vezes é roubar o seu chefe, às vezes é roubar sua mãe, seu pai, aquelas moedinhas. Às vezes é roubar um amigo, pega emprestado e não devolve. Então, eu vou te falar, por que você não rouba? Pensa. Porque tem um mandamento: não roubarás. Sim ou não? Certeza? Muita gente não rouba por causa do mandamento. Mas por que isso? Porque ele ainda vive no Velho Testamento. Olha, você não rouba não é por causa do mandamento. Você não rouba não é por causa disso. Por que que nós não roubamos, irmãos? Por que que eu não roubo? Não é porque eu tenho que cumprir um mandamento: não roubarás. Eu não roubo é porque hoje eu sou filho de Deus. Eu não roubo é porque hoje eu sou filho de um pai rico, que é o dono de tudo, e ele pode me dar qualquer coisa. Se eu tenho um pai tão rico, não tem necessidade de roubar. Está entendendo? Eu não roubo é porque não tem necessidade, não é porque tem um mandamento. Aí tem muita gente que vem, e a lei diz: não cobiçarás. É isso ou não é, irmãos? Já estou encerrando. Vou acabar a mensagem semana que vem, porque tem muita coisa para falar aqui. Estou só na introdução, ainda vou entrar em alguns pontos muito interessantes, mas semana que vem. Mas olha para cá, a lei diz: não cobiçarás. Isso é a lei, isso é o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento eu não cobiço, eu não invejo nada de ninguém. Por que eu não vou cobiçar, eu não vou invejar nada de ninguém? Porque você não precisa. Eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso fazer isso? A palavra de Deus diz que o quê? Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate na porta, o que vai acontecer? A porta vai abrir. Então eu não preciso ficar invejando aquele que tem porta aberta. Sabe por quê? Se eu bater, a porta abre. Está entendendo? Eu não preciso invejar o outro que ganhou um carro zero. Sabe por quê? Se eu pedir, Deus me dá. Amém ou não? Isso é o Novo Testamento. No Velho eu não faço porque tem um mandamento. No Novo eu não faço porque não precisa. O que mais? Não adulterarás. Não é isso que está no Velho Testamento? Não adulterarás. Por que eu não vou adulterar? Sabe por que nós não vamos adulterar? Sabe por que nós não saímos por aí deitando com mulheres, homens que são promíscuos, prostitutos, cheios de demônios, da pomba gira? Sabe por que nós não fazemos isso? Porque o meu corpo, o seu corpo, hoje, ele é templo do Espírito Santo. O seu corpo é santuário de Deus. Está entendendo? Há um Deus santo que mora dentro de você. Mas é muito mais do que isso. O seu corpo, ele é membro de Cristo. Como que você vai pegar um membro de Cristo e misturar esse membro de Cristo com um demônio da pombagira? Não tem como. Então por que eu não faço? Porque eu sou membro de Cristo. O meu corpo é santo, eu sou separado para Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu sou uma nova criatura e agora mora dentro de mim. Olha, o ímpio, meu irmão, o ímpio, ele vive na impiedade. Sabe por quê? Porque ele ainda não foi transformado. Sabe por que eu e você não somos ímpios, ou não vivemos na impiedade? Porque a nossa natureza foi mudada. Você é uma nova criatura. Deixa eu te falar uma coisa: você não é mais velha criatura. Tudo que
está velho passou, agora tudo se fez novo na sua vida. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, tudo se fez novo na sua vida. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos ter que encerrar. Aleluia. Vamos ter que encerrar nesse momento. Mas olha para cá, meu irmão. Só se coloca em pé, olha para cá. Olha para mim aqui. Pode pôr um fundo aí, Júnior, por gentileza. Vocês estão demorando demais, tem que ficar mais atento. Olha para cá. Se você, presta atenção, eu comecei falando para você dos indicativos de Deus, e dos imperativos. Os indicativos é a obra da cruz, é o que eu estou falando para você. Você só pode viver um novo mandamento de Deus, que é o mandamento do Novo Testamento, se você, vai baixar um pouquinho, se você entender os imperativos e tiver a compreensão que os imperativos de Deus, ele se explica nos indicativos da cruz, que é o que eu estou te mostrando aqui, acabei de mostrar para você. Ainda não. Segura aí um pouquinho a ceia. Pode segurar lá atrás. Olha para mim aqui que eu preciso finalizar esse momento que é importante. Presta atenção. Se você não crer nesses indicativos, que todos eles foram conquistados por você na cruz do Calvário, você não tem base para exortar ninguém. Você não tem base para falar das coisas espirituais para ninguém. Sabe por quê? Os imperativos de Deus, todos, são a base do Novo Testamento. E esses imperativos, ele está indicando para você a obra da cruz. Quando você entende a obra da cruz e crê nessa obra da cruz, você vai conseguir viver debaixo dos imperativos. O que é imperativo, pastor? As ordens. Está entendendo? Você vai conseguir viver debaixo dos mandamentos. Mas você não consegue viver debaixo dos mandamentos hoje, porque não entendeu ainda os indicativos, que é a obra da cruz. Aí por isso que muitos vivem nos mandamentos do velho, porque não entende a obra da cruz. Mas se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus vencedor, você precisa hoje entender a obra que Jesus fez na cruz. E o que Jesus fez na cruz, Ele conquistou tudo para mim e também para você. Para quê, pastor? Para que hoje você não pudesse mais viver o velho homem, mas para que hoje você pudesse viver a nova criação, aleluia. Ou porque hoje nós podemos ceiar, porque hoje nós podemos pegar o cálice, tomar o cálice. Coloca lá o texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Sabe por que nós podemos fazer isso? Porque a palavra de Deus diz que a lei é para os ímpios. Quem é justo, meu irmão, ele não se promulga, ele não vive debaixo da lei. Olha o que está dizendo aqui no texto. Preste atenção que esse texto é forte. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Sabe por que em muita igreja, em muito ministério, há muito crente batizado que não toma ceia? Porque ele está vivendo debaixo da condenação, da promulgação da lei. Ele fala: eu não posso ceiar hoje. Por que eu não posso ceiar hoje? Porque ele se diz: eu sou pecador. Por que eu não posso ceiar hoje? Porque eu errei. Por que eu não posso ceiar hoje? Porque eu fiz coisas que não deveria. E aí ele se enche de condenação, porque até hoje ele acha que está vivendo debaixo de pecado. Até hoje ele acha que está vivendo debaixo de lei. Mas a lei não é para o justo. A lei
é para o ímpio. Olha o versículo 10. Perdão, volta no 9. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. 10. Impuros, sodomitas. Vou nem explicar o que é isso hoje. Raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Para esses são a lei, e esses são os ímpios. Agora, para quem é justo, eu vou perguntar: alguém aqui é justo? Para quem é justo, não há mais lei. Você está entendendo que a sequência do texto é para o ímpio? Você está entendendo que a sequência do texto, pecadores, rebeldes, irreverentes, não é você? Que eu já vi muita gente que pega o microfone e começa a falar: está vendo, seu pecador, seu irreverente, precisa consertar sua vida. Se você nasceu de novo, meu irmão, o que é velho passou. Você está vivendo agora dentro do que é novo. Você sabe por que isso aqui não é para você? Porque para quem é justo, não existe mais condenação. A condenação é só para quem é infiel. A condenação é só para quem não é justo. Para quem é justo, a condenação já acabou. E só há sobre você favor, graça e o amor de Deus. Aleluia! Você é justo. Por isso hoje você pode pegar esse copo de ceia. Por isso hoje você pode pegar esse pão. Se você faz parte da família de Deus, você pode. Quem que faz parte da família de Deus? Aquele que aceitou Jesus e se batizou, desceu às águas. Porque a sua decisão de descer às águas é a sua confissão pública em meio a todo mundo, ao mundo espiritual e a todas as pessoas, que você crê em Deus, que você é filho de Deus. É a confissão pública, é o selo. Então por isso você pode ceiar, por isso você pode participar da mesa, porque não há mais sobre você nenhuma condenação. Não há mais sobre você essas coisas que eu li, essas transgressões. Por que não há mais? Porque o sangue de Jesus te fez justo. Você está debaixo de uma nova aliança. Você está debaixo de um novo mandamento. Aleluia. Eu quero servir a ceia. Onde os irmãos estão aí? Pode servir a ceia. Pode entregar. Pegue o seu copo. Aleluia. Pegue o seu copo, seu pão. Glória a Deus. Nós vamos ceiar juntos. Nós vamos ceiar juntos hoje. E nós vamos proclamar essa verdade. Aleluia. Pode pegar o seu pão. Você é batizado, tem aliança com o Senhor, faz parte da família de Deus. Pode pegar. Aleluia. Só para motivar você, baixa um pouquinho. Só para motivar, não, já tem aqui. Pode ser. Só para motivar você. Semana que vem, olha para mim. Semana que vem eu vou continuar a mensagem, porque eu não acabei. Só falei a introdução, e quando eu falei introdução, estou falando sério mesmo. Vou continuar a mensagem, porque semana que vem, olha para mim aqui, presta atenção. Semana que vem, eu vou falar para você sobre os mandamentos que tem no Novo Testamento. Eu já vou te dar o spoiler. Senta, anda e permanece. São os 3 mandamentos que está no Novo Testamento. Todos eles estão embutidos nas 14 cartas de Paulo. Eu vou usar uma delas para te dar o exemplo, que é a carta de Efésios. Semana que vem nós vamos discorrer o livro de Efésios do capítulo 1 até o capítulo 6, de maneira bem sucinta, para eu mostrar para você que o mandamento de Deus para você hoje é: senta. O que é isso, pastor? Você tem que vir para eu saber. Anda. E depois permanece. Amém, aleluia. Mas pega a sua ceia, pega seu pão, pega seu vinho, levante o mais alto que você puder. Eu gostaria que nesse momento, ao levantar você pode até separar, irmãos. A gente fez algo personalizado, você está vendo? Mas aqui você já pode separar ele. Aqui, ó, isso, está vendo? Dá para separar. Isso, separa aí.
Isso. Agora você vai levantar os dois, assim, separado aos céus, vai fechar os seus olhos e você vai falar para Deus, com esses elementos levantados, vai falar: Deus, aqui está o que me justifica. Você vai falar para Deus: aqui está o que me limpa, o que me lava, aqui está aquilo que garante a vitória. Vai falando para Deus, meu irmão, vai falando para Deus.